Amém. Deus abençoe muito a você que me ouve aí na sua casa, preparando-se já para a Santa Ceia, para a Ceia do Senhor, esse memorial que Ele fez com seus discípulos e nos convidou para estar à mesa com Ele. E que Deus nos abençoe. Quero ler com vocês Gálatas 5, verso 22, e você na sua casa, já hoje um sermão diferente, porque vamos participar da ceia, então vamos refletir na palavra de Deus, vamos entender como o Espírito Santo se manifesta em nossas vidas e como Deus deseja que a gente se comunique, que a gente manifeste às pessoas a sua presença em nós com o mundo. 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O fruto do Espírito eu acho engraçado, não está nem aqui no sermão, mas a pessoa às vezes fala, eu sou muito bom, mas não é fiel. Eu sou manso, mas não tem domínio próprio. Não. Paulo está dizendo que o fruto do Espírito é um conjunto. Eu não posso só ser bom e não ter fidelidade. Eu sou muito bom para a minha família. Sou muito bom para as pessoas assim, sou uma pessoa boníssima. Mas às vezes é infiel em algumas coisas. Então, é um conjunto. Não tem como dissociar essas características, essas qualidades. Não tem como ser uma e não ter as outras. Fruto do Espírito é. Então todos esses adjetivos precisam participar, precisam estar presentes na nossa vida. É claro que o texto ele vai transpor a lei. Nós gostamos de regras, gostamos de lei, nós gostamos das coisas que determinam o que pode, o que não pode, o que é errado, o que é certo, como tem que ser. Gostamos de regras. A lei faz isso, estabelece regras, condiciona as pessoas a cumprirem as regras sem pensar, deve ser dessa maneira. Mas ter o fruto do Espírito, e por isso esse sermão um pouco diferente hoje, por causa de Santa Ceia, ter o fruto do Espírito me leva a não ser um cumpridor dessas regras, por ordem, sem pensar, mas eu tenho que cumprir. Ter o fruto do Espírito significa transpor a lei e conduzir e levar a minha vida uma transformação de dentro para fora. Se através da lei eu cumpro os rituais, eu cumpro as regras, como uma forma de uma manifestação exterior, de aparência, o fruto do Espírito, ele transfere essa responsabilidade externa para a interna. A nossa fé, a nossa espiritualidade, principalmente brasileira, é muito da aparência, né? É muito da fala. A nossa ocidental, né? A espiritualidade do Ocidente é muito da aparência, do exterior, como a pessoa se porta, como ela fala. Mas a espiritualidade no Oriente é diferente, ela é de dentro para fora. Então a fé e a espiritualidade no contexto aqui, ela não caminha para o exterior, para a aparência, mas com frutos dignos que revelam isso de dentro para fora. Então o que eu desejo dizer aos irmãos e irmãs com este precisamos ser cheios do Espírito? Você com certeza já ouviu em algum culto isso.
ou algum irmão ou amigo te falou, tem que ser cheio do Espírito, hein? Flutuando, né? Parece que é a flutuar. Tem que ser cheios do Espírito. Não tem a ver com mistérios. Quando as pessoas falam, você precisa ser cheia do Espírito, a gente fica especulando, associando a mistérios. Não ser cheios do Espírito não tem nada a ver com mistérios. Não tem nada a ver com o que está escondido, abscônditos. Tem a ver com a vida com Deus e a vida com o próximo. Isso é ser cheios do Espírito. Não está relacionado ao oculto, mirabolante, extravagante. Tem a ver com uma vida com Deus, com meu irmão, com a minha irmã, com o próximo. O profeta Isaías já havia sinalizado isso. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Isaías 61, depois Jesus em Lucas 4 pega esse texto e continua. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Porque o Senhor me ungiu a enviou-me a restaurar os contritos de coração. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para proclamar liberdade aos cativos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para abrir a prisão dos presos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha, ele continua, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a consolar todos os que choram. E ele segue a pôr sobre os que estão de luto uma coroa ao invés de cinza. A derramar óleo de gozo, de louvor em vez de tristeza. O Senhor me ungiu a dar vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Então, como aqui em Gálatas há uma comunidade muito judaizante, uma comunidade muito afeiçoada às práticas judaicas, muito próxima a isso e dando continuidade a essas práticas, Paulo vai inserir na sua forma de pregar, confrontando e sempre compartilhando essas obras da carne e esses frutos do Espírito e como nós devemos agora nos comportar. Por isso eu digo a vocês que não tem como ser cheios do Espírito e péssimo nas relações. Aliás, uma coisa que poderia estar até aqui, né? Tá assim, latente, está ali dormindo, não está tão explícito, mas a gente consegue perceber. Não tem como ser cheio do Espírito e ser mal educado. Não tem como ser cheio do Espírito e ficar arrumando rusga, problema. Não tem como ser cheio do Espírito e ficar divulgando ou disseminando crise, falando mal das pessoas. Não tem como ser cheios do Espírito e ficar levantando suspeita. Não tem como ser cheios do Espírito e fazer um comentário num canto e falar sobre alguém, sobre terceiros e depois do comentário falar assim, não fala nada não. Não tem como ser cheio do Espírito. Não tem possibilidade, as coisas não comungam. Não tem como ser cheios do Espírito e ser horrível nessas relações com os irmãos, com o próximo. Então, às vezes, uma pessoa mal educada, eu falo, já logo para mim, precisa muito exercitar esse fruto do Espírito. Não tem como ter fruto do Espírito e ser arrogante, ser prepotente, ser
ditador. Não tem como. Fruto tem a ver com Deus. Fruto tem a ver com o seu relacionamento com Deus, mas tem a ver com o próximo e tem a ver comigo, tem a ver contigo. Isso é fruto do Espírito. Fruto do Espírito é saber se comportar com sabedoria. Crescia Jesus em sabedoria e graça. Sabedoria é o quê? É capacidade de lidar com os imprevistos. E se eu sou uma pessoa sábia, não importa os imprevistos, eu vou ter ali moderação, amor, eu vou ter alegria, eu vou ter paz, eu vou ter mansidão, eu vou ter domínio próprio. Porque os imprevistos chegam na vida. Quem aqui nunca teve que administrar um improviso? Sábio é aquele que sabe lidar com os imprevistos na vida, no trabalho, nas relações. Porque eles aparecem, porque chegam. Quem resolve problema, né, na sua área, no teclado, no som, é técnico, é uma pessoa competente. É um mecânico. Você leva o carro. Alguém falou assim, esse mecânico é muito sábio. Existem mecânicos sábios? Claro que existem. Mas geralmente a gente fala, leva lá que ele é competente. Ele sabe onde está o problema. Ele estudou para isso. Alguns mecânicos não estudaram, mas foram aprendendo. Ele conhece o problema. Leva o computador para ser reparado. E, nossa, o rapaz que conserta computador é muito sábio. Não, ele é técnico, ele entende, ele aprendeu a mexer com aquilo. Mas a gente precisa mais do que competência, mais do que tecnificar. E às vezes somos técnicos nas relações, né? A gente sabe tirar e colocar. Nós precisamos de sabedoria. O técnico, quando a fábrica para, ele sabe onde está o problema, vai lá e resolve. A fábrica volta a funcionar, porque ele é técnico, ele é competente. Aliado a isso, eu lembro de uma experiência, acho que em Campinas, de uma grande multinacional. E ela teve um problema, ela comprou uma máquina grande, porque percebeu, o Cortella que conta essa experiência, ela comprou uma esteira, porque percebeu que algumas caixas de pasta de dente iam vazias para as farmácias, sem a pasta de dente, só a caixa. Então comprou uma balança de última geração, milhões de dólares, para que quando a caixa passasse nessa esteira, a balança ia detectar que ela estava vazia. Então o funcionário pegava aquela caixa, colocava o creme, o tubo de pasta de dente, e ela seguia para a embalagem. Então gastaram milhões de dólares para esta esteira com uma balança muito clínica para identificar uma caixa vazia sem a pasta de dente. Passado alguns dias, meses, eles foram notar como estava a máquina, se estava funcionando, fazer um diagnóstico, pegaram um relatório dessa máquina, dessa esteira com essa balança de precisão e perceberam que a máquina estava fechada ou parada. E perguntaram para os funcionários, mas por que a máquina está parada, a esteira com a balança, e vocês não avisaram nada? Ih, doutor, essa esteira com essa balança parava toda hora, dava muito problema, a gente tinha que parar a produção, foi um problema sério. Aí a gente fez um rateio aqui, cada um deu R$5, a gente comprou um ventilador, aí quando a esteira passa, está uma caixa vazia, o ventilador sopra e a gente... Então, ou seja, esses funcionários eram sábios. Gastaram R$80 no ventilador, enquanto a empresa investiu milhões de dólares. Essa sabedoria de encontrar o imprevisto, de ter o imprevisto e resolver. O sábio não é o que resolve problemas na sua área, mas fora dela. Sabe aquele que você procura, mesmo ele não é da sua área, ele não entende nada da sua profissão, mas ele está alerta, ele está identificando, ele faz uma leitura da vida. O sábio faz, então, tem uma compreensão mais ampla.
É uma pessoa munida de valores para lidar com esses imprevistos na vida. Uma competência humana, mas não só profissional, da vida. E com esses instrumentos aqui, chamados de frutos do Espírito, fruto do Espírito, nós temos essa capacidade. Porque frutos do Espírito, aliás, frutos não, fruto do Espírito, é essa forma como Deus vai nos capacitando de valores, para que possamos aprender a lidar com os imprevistos da vida. Então este fruto do Espírito dentro de nós, é Deus que vai nos dando essa capacidade, Deus vai nos dando condições para ir avaliando a vida, e esses valores com certeza nos ajudarão a lidar com muitos e muitos imprevistos da vida. Valores que vão formando o nosso caráter, valores que vão formando a nossa vida. Competência forma uma habilidade profissional, mas sabedoria forma caráter. O homem tem que ser sábio, não só competente. Nós lidamos com muita gente competente, né? Nós lidamos com muita gente técnica, mas poucos sábios, poucos que nos surpreendem. A gente fica orando, pedindo a Deus que os nossos filhos sejam competentes. Deveríamos orar e pedir a Deus que elas possam ser sábias e que eles sejam sábios, que eles aprendam a ler a vida, os imprevistos, os momentos difíceis, as tristezas, as decepções, porque isso faz a vida, a sabedoria para lidar com os imprevistos, sem enlouquecer, sem chutar o balde, sem destrambelhar. É isso que nos ajuda a ter o fruto do Espírito, que vamos saber ali lidar com as reviravoltas da vida, que acontecem com todos, a todo momento essas reviravoltas chegam. Como que crescemos com sabedoria? Porque sabedoria é algo muito especial, é uma tradição judaica, uma tradição bíblica. Sabedoria. E essa sabedoria o salmista cantou, os provérbios anunciam. Essa sabedoria é como algo que vem de Deus e que está no ser humano. Essa sabedoria que nós vamos crescendo na vida, lidando com os imprevistos e vamos adquirindo esses valores. Quais valores? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e domínio próprio. Ter o fruto do Espírito é essa capacidade de me valer em qualquer situação, de ferramentas que Deus nos deu. Nós temos os 5 sentidos, algumas pessoas, elas parecem contar apenas com os sentidos: visão, paladar, tato, olfato, audição, mas nós temos muito mais. Elas não sabem que nós temos mais do que 5 sentidos, porque como disse Paulo, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo por fé. E é ter o fruto do Espírito e ter o Espírito Santo habitando em mim, que Ele vai me dando essas condições, essas ferramentas para lidar com esses imprevistos. Tem um filme que é A Branca de Neve e o Caçador, não sei se vocês já assistiram, mas os 7 anões, tem um mais sábio, aquele da sabedoria. Qual o nome dele? Mestre. E a ironia do filme é que o mestre, o sábio, é cego. E mesmo sendo cego, ele dá os comandos para o grupo. Cego e está dando comando para o grupo. Os anões, eles pensam que é a Branca de Neve, né? Eles pensam em matar a Branca de Neve. Esse é o filme, Branca de Neve e o Caçador. E os anões, eles desejam matar a Branca de Neve. E o mestre fala: não façam isso, porque ela libertará o nosso reino. O mestre, que é cego, está dizendo aos anões: não façam isso, porque ela libertará o nosso reino. Porque, como disse Paulo, eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. Eu vivo por fé. Então nós precisamos aprender a lidar com os nossos desejos, nós precisamos aprender a lidar com a nossa vida, e a sabedoria e ter o fruto do Espírito me ajuda, me ensina a aprender a trocar o não posso pelo não quero. Porque podemos todas as coisas.
mas algumas, nem todas, me convêm. Então não é porque eu não posso, mas é porque não quero. Pessoas que reúnem valores tão fortes, que não deixaram fazer as coisas porque eram proibidas, mas porque não estavam certas. Isso tem a ver com o fruto do Espírito. Honestidade, ser uma pessoa fiel, honesta, é um valor do não posso ou um valor do não quero? Do não quero. É assim que seguimos a vida, na honestidade no trabalho, não se vendendo por benesses. Isso tem a ver com o fruto do Espírito. Fruto do Espírito não é ficar aqui louvando, tem a ver, mas não é somente vir para a igreja, louvar, abraçar o irmão, chorar e se esbaldar no louvor. É muito mais do que isso, é um transbordar da lei, aonde os valores dizem, isso não é meu, isso não me compete. Fruto do Espírito tem a ver com saber o que é meu e o que não é, o que é a minha hora e qual não é a minha hora. Fruto do Espírito tem uma coisa muito importante, que nós às vezes fazemos a leitura e não atentamos. Os dons do Espírito têm um aspecto relacional. Todos aqui que você for mencionar e fizer a leitura, todos têm um aspecto relacional. O fruto do Espírito é amor é relacional. Eu preciso das pessoas, eu preciso do meu irmão, da minha irmã. Paz é relacional. A pessoa fala, eu quero ficar em paz, entra para dentro do quarto e bate a porta. Ela já está nas trevas, na guerra. Paz é relacional, é uma sensação de bem-estar, é tranquilidade, que resulta nessa amizade com Deus. É essa paz que Israel clama, é essa paz que está no texto bíblico, é relacional com o meu irmão, com Deus. Fruto do Espírito é ser longânimo, é a capacidade de pensar antes de agir. E algumas pessoas falam, eu sou assim mesmo, vou lá e quebro o barraco. Não, é preciso ter o fruto do Espírito e ser longânimo. Pensar antes de falar. E quando falar equivocadamente, se você pensar depois, não siga. E algumas pessoas seguem ainda brigando mais para tentar. Não, pare e fala, oh, desculpa, eu falei uma coisa errada. Gente que fala demais e vai ensinando para os filhos, vai ensinando para as pessoas que influenciam isso, e acha como certa. Fruto do Espírito tem a ver com ser benigno, ser bom. Podemos ser generosos com outros, podemos usar de bondade com as pessoas, isso é um fruto do Espírito. Alguém consegue ser bom sem se relacionar com as pessoas? Alguém consegue ser bom sem ser generoso com as pessoas? Fruto do Espírito é mansidão. Quantas vezes confundida com fraqueza? Quantas vezes mansidão é confundida com timidez? Mas é uma qualidade que nunca é fraca. Uma pessoa mansa é uma pessoa que tem a sua força dominada. Uma pessoa mansa é aquela pessoa que sabe que bastava um gesto, destruiria tudo, mas ela tem a sua força dominada, ela impõe limites a si mesma, é uma pessoa mansa, ela conhece a sua capacidade de fúria, mas ela se domina, domínio próprio, capacidade de governar os próprios desejos, capacidade de governar a própria vida. É essa pessoa que tem o fruto do Espírito, que tem domínio próprio, que aprende a se dominar, é capaz de vencer os vícios, é capaz de vencer os péssimos hábitos, é capaz de dominar a sua vida, e isso vai às vezes dominando tantas pessoas, governando a vida de muitas pessoas. Mas se você está na igreja e você está ouvindo essa palavra, o fruto do Espírito é domínio próprio. Eu quero te dizer, Deus te dará condições de vencer os vícios, os péssimos hábitos, porque o fruto do Espírito habita em você.
Ser cheio do Espírito é ser correto nas relações, é ser íntegro, é ser equilibrado nas emoções. Eu posso controlar o que eu faço. E se eu fizer alguma coisa errada, eu posso me arrepender. Deus me dará condições de dar a volta, de sacudir a poeira, de levantar-me novamente. Somos exemplos, sim, mas precisamos dar exemplo. Exemplo nas relações comunitárias, exemplo nas relações, e isso tem a ver com o fruto do Espírito. Relações de amor, relações de paz, relações de longanimidade, relações de bondade, relações de fidelidade, relações de mansidão e de domínio próprio. E algo importantíssimo, ter o fruto do Espírito não significa viver sem tensão. Muitas pessoas ficam achando que ter fruto do Espírito é ter uma vida folgada, leve. Não, ter o fruto do Espírito não significa viver sem tensão, sem preocupações. E alguns vão tentando, arrumar tensões na vida, procurando ainda coisas que venham gerar mais transtornos. Eu conheci uma vez, muitos anos, não era pastor na Betânia, que um casal atravessava momentos difíceis e encontraram a solução maravilhosa: ter um filho. Meu Deus! Receberam esse conselho: olha, tem um filho que resolve. Pessoas que tentaram arrumar tensões do casamento tendo filho. Não, é preciso ainda se conhecer, gerar paz, bondade, amor, longanimidade. Imagine uma casa em conflito, chegando um ser novo. Que exemplo ele receberia? Promoções do trabalho, espaços que conquistamos, não tira a tensão na vida, não tira a preocupação. E essas tensões, elas devem ser tratadas de dentro para fora. Não adianta você pedir a ninguém, as pessoas não vão conseguir resolver para você, é de dentro para fora. Existem coisas que você precisa mudar de dentro para fora. E mudando os seus sentimentos, a maneira de pensar, a maneira de falar, exercitando, isso aqui é exercício. É estimular o fruto do Espírito, porque o Espírito já habita em você. Mas estimulá-lo. Quem sabe, não mudando algo dentro, começa a mudar fora. Quem sabe você não mudando algo dentro, a sua opinião sobre as pessoas, a sua visão sobre as pessoas, a sua maneira de pensar sobre determinadas questões, quem sabe não mudando algo aí dentro, não começa a mudar aqui fora. Podem vir aqui para o louvor. Existem coisas que você precisa mudar de fora para dentro, mudando os hábitos, maneira de agir, a maneira de falar. E quem sabe você também não mudando algo aí fora, termine mudando algo aqui dentro. Quem sabe não mudando alguns hábitos, não começa a gerar uma transformação interna. Assim é a vida. É uma gangorra, é uma relação constante. Lembra de Isaías? À medida que os teus filhos forem chegando, os teus opressores vão saindo. À medida que atraímos coisas boas para dentro, as coisas ruins vão indo embora. Fruto do Espírito é isso. À medida que vou mudando os meus hábitos, eu vou mudando a minha maneira de pensar, de falar, eu vou fazendo um diagnóstico diferente da minha vida, eu vou percebendo como Deus é bom, como a vida é maravilhosa. A gente precisa disso, desse exercício, de afinar o instrumento, como fala lá no colégio, afinar o instrumento. E Deus nos dará isso, ter o fruto do Espírito e dar ao próximo, às minhas relações, essa capacidade de relacional, de amor, de paz, ser longânimo. Não briga agora não, espera um pouco.
Se você continuar uma briga enquanto você está com muita raiva, só vai piorar. Deixa para brigar no dia seguinte. Você vai ver como as coisas serão diferentes. Ser longânimo, tardio em irar-se, benigno, ser bom, misericordioso, fiel, manso e dominar-se. Tenho certeza que você vai mudar a sua maneira de pensar, de agir, de falar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai gerar uma grande transformação na sua vida. Deixe Deus trabalhar. Deixe Deus falar contigo nesse domingo de ceia. Ao aproximar-se da mesa, você ir na sua casa, pense sobre isso. Comece a mudar aí dentro. Você vai ver como as coisas mudarão aqui fora.